satisfação, nossa primeira reunião de 2025. Então, feliz 2025 a todos, que nós, nas nossas áreas de trabalho, né, possamos levar o nosso trabalho em benefício da sociedade. Essa é a coisa mais importante que a gente tem quando a gente pensa em saúde, saneamento e meio ambiente. Então, bom dia a todos. Não me alongando, que tenhamos uma excelente reunião. Hoje a reunião está sendo coordenada pela Cassiana, e lá no final eu falo aí tem um item que é a apresentação do plano de trabalho. Então, bom dia, Cassiana. Bom dia a você, e a palavra é sua. Obrigada, Rosiane. Bom dia, pessoal, pela presença de todos, né? Vamos iniciar, então, 2025, né, com muita força, né, para que a nossa Câmara Técnica realmente tenha papéis importantes aí para a sociedade. Um trabalho de formiguinha, né, mas cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue chegar lá, né? Já tivemos aí alguns bons resultados, né, desde que a Câmara Técnica de Saúde Ambiental iniciou suas atividades. Então, que tenhamos uma excelente manhã aí de trabalho. Eu passo a palavra, então, para a Rebeca, né, para depois retornarmos, então, para seguir a pauta. Faremos, então, a inscrição no vídeo com as orientações gerais de participação. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Bom, pessoal, então, desculpa, vamos então dar início à nossa reunião, né? Então, como seguindo aqui a nossa pauta, né, nós temos, no primeiro momento, que aprovar a minuta da ata, né, da reunião que aconteceu no dia 9 de dezembro, foi uma reunião presencial lá na Sanasa, em Campinas, né, onde tivemos uma belíssima apresentação, depois podemos conhecer, né, a dinâmica do laboratório de análise, né, de qualidade de águas. Então foi uma experiência bastante gratificante. Então gostaria de colocar a minuta da ata para aprovação, né, se alguém tiver alguma consideração ou não, coloco ela então à aprovação, né, se todos concordarem. O silêncio, né, significa que a minuta da ata está aprovada. Alguém tem alguma consideração para fazer? Acho que não, né, Rebeca? Então, consideramos, né, a ata da 110ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Saneamento aprovada e damos, então, sequência na nossa pauta, né? E a pauta de hoje, né, ela traz um assunto bastante acadêmico, que tem sido, né, também um dos objetivos da CPSAM, que é buscar, né, o que existe de pesquisa, o que as universidades têm feito, né, dentro, né, do escopo aí da saúde ambiental, né, e aí hoje, então, né, eu fico bastante feliz, né, da Marcela, que terminou o doutorado na FT, né, do qual eu sou docente, trabalhou com a minha colega, a professora Marta, né, desde a graduação. Então, a gente traz hoje um tema sobre a problemática de fármacos no ambiente, né? A gente sabe da quantidade hoje que as nossas matrizes ambientais, água e solo, recebem, né, de fármacos, né?
é preciso pesquisar, é preciso entender o comportamento, né, dessas moléculas no ambiente. Então, a Marcela Ravanelli, né, ela é graduada em tecnologia em saneamento ambiental na FT, Unicamp. Durante a graduação, ela fez uma graduação sanduíche, né, um dos poucos alunos que fazem, então passou 2 anos na Universidade de Curtin, na Austrália, né, retornou, terminou a graduação, fez o mestrado com a professora Marta, fez o doutorado, junto com o doutorado fez a engenharia ambiental, né, então a Marcela é daquelas alunas ímpares, né, que quando sai da universidade deixam saudades, né, e hoje a Marcela faz pós-doutorado, né, no programa lá no Instituto de Oceanografia Biológica da USP. Mas, então, o convite, né, agradeço antecipadamente, né, Marcela, pela sua participação aí, disponibilidade de tempo, de mostrar um pouquinho sobre o trabalho dela, né, com o antibiótico e a toxicidade desse composto para os organismos de solo. Então, Marcela, muito obrigada, passo a palavra para você, né, se quiser compartilhar aí a tela, tá, da sua apresentação, fique à vontade. Bom, primeiro, bom dia a todos. Como a professora já me apresentou, meu nome é Marcela, eu sou doutora em tecnologia, com foco em ambiente pela FT. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a professora Cassiana por esse convite. É uma grande honra estar aqui e poder apresentar a vocês um pouco do trabalho que eu desenvolvi ao longo do doutorado e que é uma bem pequena parte de tudo que é desenvolvido nos laboratórios da FT. Quero agradecer também à Câmara Técnica, né, o comitê do PCJ por me receber e a todos os presentes, todos os ouvintes. É realmente um enorme privilégio poder compartilhar esse trabalho com todos vocês e poder cumprir com o compromisso da divulgação científica. Bom, então eu vou apresentar aqui, vou abrir minha apresentação. Bom, então, vamos lá. Essa apresentação, ela teve como base a minha tese de doutorado mesmo, que tem como título a avaliação multigeracional e transgeracional da toxicidade do antibiótico ciprofloxacino em solo artificial e natural como organismo em quitraeus críticos. Essa tese ela foi desenvolvida na FT e sob orientação da professora Marta, mas sempre também com muita parceria da professora Cassiana, inclusive mestrado e doutorado inteiro. Bom, vou mostrar aqui um pouco de como vai ser essa apresentação. Eu vou começar com uma revisão bibliográfica, tá? Que é onde eu vou destrinchar alguns pontos iniciais, que é para contextualizar melhor o que foi feito e por quê. E depois eu apresento os objetivos que guiaram a minha tese. Depois eu entro para os principais materiais e métodos. E, então, na apresentação dos resultados, eu dividi, do mesmo jeito que eu dividi a tese, que foi em 3 capítulos. Esses 3 capítulos, eles representam os 3 artigos que foram desenvolvidos nessa tese, cada um com seus resultados e sua discussão individual. E depois eu tenho uma discussão unificada, que eu junto um apunhado de dados, e por fim a conclusão e as referências dessa apresentação. Bom, para começar, né, contextualizar, a taxa de crescimento populacional hoje, ela está diminuindo, ou seja, eu ainda tenho mais nascimentos do que mortes acontecendo, mas essa diferença ela é menor do que alguns anos atrás. Mas mesmo assim, se eu continuo tendo mais nascimentos do que mortes, o crescimento populacional ele ainda é uma verdade e ainda é alarmante. É estimado que em 2037 a população mundial vai chegar em 9 bilhões de pessoas. Esse número vai chegar em 10 bilhões em 2058. E é claro que isso tem consequências, a gente está vivenciando
duramente essas consequências, e o principal fator dessas consequências é o aumento na demanda por recursos naturais, que vão agravar principalmente as questões ambientais e sociais. Bom, por conta disso tudo, em 2015, os líderes da ONU se reuniram e criaram a Agenda 2030, que tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS. Esses objetivos, eles visam alcançar o crescimento econômico, sempre protegendo e recuperando o meio ambiente de uma forma mais justa, inclusiva e pacífica. Dentre esses objetivos, eu vou falar um pouco do número 2, que é esse que está em destaque. Esse objetivo é o da Fome Zero e Agricultura Sustentável. Nesse objetivo, as metas estabelecem a necessidade de recuperar solos agrícolas já degradados e melhorar a capacidade produtiva desses solos, além de estabelecer o equilíbrio ambiental de todo o ambiente agrícola e buscar por alternativas mais sustentáveis, além de melhorar os já existentes de práticas agrícolas. Falei dos ODS e o objetivo número 2, mas eu queria chamar um pouco mais de atenção para a urgência desse objetivo mesmo. Então, aqui eu trago um slide de insegurança alimentar e o que é a segurança alimentar, que bilhões de pessoas enfrentam hoje. A insegurança alimentar é a incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo, ou quando a quantidade de alimentos é insuficiente. E no seu pior cenário, é a fome, é a privação do consumo de alimentos. O termo insegurança alimentar, ele ficou mais usual, mais difundido durante a pandemia. Isso tem um motivo. A insegurança alimentar, ela existe por diversos fatores, os principais deles sendo conflitos internacionais, as guerras, alterações climáticas, as altas nos preços dos alimentos, desigualdades sociais, e tudo isso foi muito agravado durante a pandemia da Covid-19, o que tornou a insegurança alimentar muito mais grave do que já era. E aí, por isso que esse foi um termo muito utilizado com razão. Aqui eu trago uns dados que são da ONU e do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. Esses dados são de 2022, então seria mais ou menos o fim da pandemia. No mundo, 735 milhões de pessoas estavam em situação de fome em 2022. E é estimado que em 2030 ainda teremos cerca de 600 milhões de pessoas em situação de fome. No Brasil, esse número foi de 33,1 milhões de pessoas em 2022. Isso eu estou falando do cenário mais grave da insegurança alimentar, que é da fome, porque quando eu penso na insegurança alimentar como um todo, esse número é muito mais absurdo. No Brasil, eu tenho quase 60% da população enfrentando de alguma maneira essa insegurança. Então, com tudo isso que eu falei até agora, fica mais do que evidente a urgência por medidas que melhorem essa situação no Brasil e no mundo. E dentre as possíveis medidas, com grande impacto, está a aplicação de práticas agrícolas mais sustentáveis, como eu mencionei lá atrás nos ODS. Então, existe uma necessidade pelo desenvolvimento de novas práticas agrícolas sustentáveis e também por melhorar as que já existem. Dentre as práticas mais difundidas e utilizadas hoje está o uso de fertilizantes orgânicos, que, além de promover a ciclagem de nutrientes, essa prática ela tem um reaproveitamento de um resíduo que teria uma destinação não tão benéfica, né, que seria a incineração ou para aterro mesmo, e aí eu tenho um resíduo que vai ser reaproveitado. E, além disso, eu tenho um benefício na cultura, que já é comprovado, que melhora a qualidade, fertilidade do solo, e também eu tenho uma economia quanto aos fertilizantes minerais, que eu vou estar reduzindo o custo desses fertilizantes minerais, quando eu substituo pelos biofertilizantes,
ou até eliminar esse custo, né? Agora a gente está chegando um pouco mais perto do meu foco, que tem como ponto de partida, vamos dizer assim, a aplicação dos fertilizantes orgânicos. Em especial, 2 tipos de fertilizantes, que são hoje os mais estudados, que é o lodo de esgoto doméstico e o adubo de origem animal. Esses fertilizantes, eles são ricos em matéria orgânica e nutrientes essenciais das plantas. E por isso eles promovem a ciclagem dos nutrientes, como eu mencionei agora há pouco, além de melhorar a fertilidade, estrutura e a produtividade do solo. Mas, claro que nem tudo são flores, e aqui eu tenho restrições no uso desses fertilizantes. Isso se deve à presença de alguns compostos não desejáveis, sendo eles metais, patógenos, produtos de higiene pessoal, fármacos, que é o que eu vou falar. E, no caso, esses produtos indesejáveis, eles podem acabar acumulando nesses fertilizantes orgânicos, né? No caso do lodo, esses compostos acumulam no esgoto mesmo e acabam no lodo. Então, tudo que a gente usa em casa e o que as indústrias acabam despejando também, acaba nesse lodo e que é aplicado, e que eventualmente vai ser aplicado numa cultura e vai acabar acumulando. O mesmo acontece no caso do adubo. Então, tudo o que é usado nos animais diretamente como antibióticos, né? Ou então que é aplicado na ração ou na água e tudo que esses animais consomem, vai acabar também acumulando nas fezes, que vai acabar no adubo e vai acabar no solo. E eu vou chamar a atenção em especial para um antibiótico específico, que é o ciprofloxacina. Eu vou explicar já o porquê desse antibiótico. E é aí que entra também a ecotoxicologia terrestre, que é essa ciência maravilhosa, que nos possibilita entender a extensão do problema da presença desses compostos no meio, porque quando a gente vai e quantifica alguma coisa no solo, algum composto, eu vou lá e quantifico o ciprofloxacino no fertilizante ou no solo. É uma análise extremamente importante, eu preciso saber se está presente ou não, mas quantificar por quantificar não diz mais nada, eu só sei que tem, eu não sei o que isso vai causar. Eu preciso de análise de ecotoxicologia para, então, entender o que isso vai acontecer. Então, são 2 análises, né? A química e a ecotoxicológica, que tem que sempre andar, idealmente, juntas. Então, vamos entender um pouco a questão dos antibióticos. Por que é tão preocupante assim? Primeiro, por conta do aumento no consumo. Tá? Estou falando isso não é do ciprofloxacino só, é dos antibióticos em geral. De 2000 para 2018, a gente teve um aumento no consumo de antibióticos no mundo de 46%, isso até 2018. Então, é muito provável que hoje a situação seja muito mais preocupante, 2025. Ainda mais porque esse dado é de antes da pandemia, então, só de imaginar. E a questão dos antibióticos é que o corpo humano e animal, e o mesmo acontece com o ciprofloxacino, só metaboliza de 25% a 30% do que é ingerido desse antibiótico. Além disso, os antibióticos são resistentes à degradação e eles têm alta absorção em matéria orgânica. Ou seja, os outros 70% a 75% que vão sair na urina e nas fezes, tanto do ser humano como dos animais, vai para a rede de esgoto ou para as fezes dos animais. No nosso caso, vai acumular no lodo, né, porque tem alta absorção em matéria orgânica, e isso vai acabar onde? No fertilizante, que vai acabar no solo. No caso dos animais, acaba acumulando ali direto nas fezes, que vai para adubo e a mesma coisa vai para o solo. Mas eu vou focar em um antibiótico, o ciprofloxacino. Por que o ciprofloxacino? Bom, primeiro porque, apesar de que eu adoraria testar vários, né, não dava, eu sou um único ser humano, eu tive que escolher, e aí a minha escolha teve como base algumas informações que eu vou passar aqui agora. Esse antibiótico, o ciprofloxacino,
ele faz parte da classe dos fluoroquinolones. Essa classe é a terceira mais consumida no mundo inteiro. Ela representa 17% de todo o mercado de antibióticos consumido no mundo. Dessa classe, o ciprofloxacino é utilizado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Como eu estou avaliando a utilização dos fertilizantes, tanto adubo como o lodo de esgoto, né, faz sentido que seja um antibiótico que é utilizado na medicina humana e veterinária. E aí, além da alta absorção em matéria orgânica, a resistência da degradação e o tempo de meia-vida desse medicamento, que pode chegar a muitos anos, então a persistência dele no meio é realmente muito problemática, em 2009 ele entrou para a lista de contaminantes de preocupação emergente da EPA, que são os contaminantes que vêm sendo consumidos já há um tempo e têm potencial acumulativo no meio, que é exatamente o que acontece no caso do ciprofloxacino. E pouco se sabe sobre ele, pela falta de dados sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, as pesquisas ainda são escassas nesse meio, que é o caso do ciprofloxacino também. Acontece que o ciprofloxacino já vem sendo encontrado e quantificado no meio ambiente e no meio agrícola, e alguns poucos estudos já mostraram o potencial efeito negativo desse composto nos micro-organismos, nos invertebrados e nas culturas do solo. Além disso, tem também o risco da disseminação de bactérias resistentes a antibióticos. Se o ciprofloxacino é um antibiótico, ele é um antimicrobiano. E além de ser um antimicrobiano, ele é persistente no solo, ele vai ficar lá. Então, as bactérias que estão naquele meio vão ficar expostas há muito tempo a esse antibiótico e vão acabar desenvolvendo uma resistência. Então, aí a gente tem uma ameaça à segurança alimentar e à saúde pública, novamente. Então, o que a gente faz para entender o que acontece mesmo quando o ciprofloxacino acumula no meio agrícola? O que acontece com os organismos do solo? A gente faz um doutorado, né, nisso. A gente estuda e divulga. E aí entra a ecotoxicologia. A ecotoxicologia, ela ganhou destaque a partir dos anos 80. Isso no mundo. No Brasil foi depois dos anos 2000, então dá para dizer que é meio recente. E eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito, eu acho que ela expressa muito bem a necessidade da ecotoxicologia, que diz que todas as substâncias são venenosas. Não há nenhuma que não seja. A dose certa diferencia um veneno de um remédio. Até porque, até a água, se a gente ingerir de mais ou de menos, vai fazer mal. Mas bebam água, isso não é um desencorajamento a beber água. É só um exemplo para ilustrar que tudo pode fazer mal. O que vai diferenciar é realmente a dosagem. E aí aqui eu tenho alguns testes da ecotoxicologia terrestre, que são os mais utilizados, mas eu tenho vários outros ainda. Nos invertebrados, eu tenho os testes de fuga, mortalidade, reprodução, multigeracional, que é o que eu vou falar. Nas plantas, a gente faz teste de germinação, desenvolvimento, atividade enzimática, alterações fisiológicas. Quanto à atividade microbiana, a gente testa o desenvolvimento celular, respiração do solo, e aqui são só alguns. A maioria desses, que eu citei, inclusive, são feitos na FT. Bom, tendo essa problemática toda contextualizada, né, eu tenho a insegurança alimentar como sendo uma urgência a ser resolvida, portanto, necessidade por práticas agrícolas mais sustentáveis. Dessas práticas, a utilização dos fertilizantes orgânicos é uma excelente opção, que traz muitos benefícios à cultura e ciclagem de nutrientes, mas que precisa ser mais bem estudada quanto aos efeitos nocivos de alguns compostos que podem estar presentes nesses fertilizantes, para daí, então, essa prática ser ainda mais eficaz e mais segura.
E agora nascem os objetivos do trabalho. Primeiro, meu primeiro objetivo foi desenvolver uma revisão sistemática, que eu vou já explicar um pouco o que é, para avaliar a ocorrência do ciprofloxacino em solo agrícola e fertilizante orgânico em todo o mundo e também avaliar tudo que já foi publicado quanto à toxicidade desse composto em invertebrados, plantas e micro-organismos do solo, sempre focando em solo. O segundo objetivo foi avaliar a toxicidade do ciprofloxacino na reprodução do Enchytraeus crypticus, que foi o organismo que foi utilizado, com testes multigeracionais em solo artificial e natural. Terceiro objetivo foi avaliar a reprodução do mesmo organismo, do crypticus, quando exposto ao solo controle, após a exposição ao solo contaminado, por testes transgeracionais em solo artificial e natural. Eu vou explicar um pouco dessa diferença do multigeracional e transgeracional já. Por fim, a ideia de utilizar os dois solos foi comparar os efeitos do ciprofloxacino na reprodução desse organismo quando eles são expostos a esses dois solos e ver se teria alguma diferença muito clara, que daí seria decorrente das propriedades dos solos. Spoiler, teve. Bom, então, sobre os principais materiais utilizados, todos os equipamentos, vidrarias, tudo que foi feito nos laboratórios de estudo em microbiologia do solo, o laboratório de ecotoxicologia de solo, o de microbiologia e o físico-químico, todos na FT. O ciprofloxacino, o princípio ativo do fármaco, ele foi adquirido na Sigma, é uma empresa especializada que garante a pureza e a qualidade do princípio ativo que eu vou utilizar. Então, para fins de pesquisa, geralmente a gente adquire dessas empresas, não é chegar na farmácia e comprar. E o organismo utilizado foi o Enchytraeus crypticus, que é um anelídeo da família dos enchytraídeos. E os solos, natural e artificial tropical. Bom, eu vou falar um pouquinho das metodologias utilizadas. Revisão sistemática, que eu falei que eu ia explicar mais ou menos o que é. Essa revisão sistemática, eu segui um método que chama Prisma. Ele nasceu em 2009, foi atualizado em 2021, que foi a metodologia que eu segui. Essa metodologia Prisma, ela me dá um passo a passo para que o trabalho que eu vou realizar, ele seja considerado, de fato, uma revisão sistemática e que garanta a reprodutibilidade dele. Ou seja, se alguém pegar o meu trabalho e seguir os mesmos passos que eu, vai chegar nos mesmos resultados. Isso garante também a confiabilidade dos resultados que eu vou obter e que eu vou publicar. E aí, primeiramente, nessa metodologia, eu tenho que definir perguntas que vão me guiar nesse estudo, e as perguntas utilizadas aqui foram essas desse slide. Primeiro, qual que é a ocorrência e a faixa de concentração em que o ciprofloxacino já foi reportado em solos agrícolas e fertilizantes orgânicos em todo o mundo? Além disso, onde e por que o ciprofloxacino foi reportado nos orgânicos? Segundo, dada a sua ampla ocorrência em solos agrícolas em todo o mundo, quais são os efeitos da ocorrência do ciprofloxacino na fauna edáfica do solo, considerando os invertebrados, plantas e micro-organismos? Ainda seguindo a metodologia Prisma, a gente, tendo as perguntas bem definidas, a gente define agora os grupos de palavras-chave. E aqui eu defini 3 grupos. Isso foi, obviamente, muitos testes antes, e eu achei esses 3 grupos os mais adequados, que são os que eu vou utilizar para buscar os artigos com as respostas que eu preciso para responder as perguntas que eu fiz. E também eu preciso definir as bases de dados que vão ser utilizadas. Então, é aquela coisa, se alguém pegar e seguir exatamente o que eu fiz, vai chegar no mesmo resultado. E eu escolhi essas 3 bases de dados, a Web of Science, PubMed e Scopus. E esses 3 grupos de palavras-chave. Esse fluxograma é um dos principais requisitos da metodologia Prisma, tá? Eu não vou falar dele detalhadamente.
ele mostra como que aconteceu a seleção e a exclusão dos trabalhos. Então, assim que eu começo a pesquisar, eu coloco o primeiro grupo de palavras-chave, vou ter muitos artigos nas bases de dados que eu selecionei. E aí eu vou começar a filtrar. Eu vou colocar filtros de artigos que só foram revisados por pares, filtro de linguagem, então eu quero só o que está em inglês, filtro que elimine que retire os artigos de revisão, então eu quero só os experimentais. Então, tudo isso está nesse fluxograma. E aí, tudo que vai diminuindo, eu passei de um número tal de artigos para o número tal, está tudo aqui. No final, eu tenho tudo que eu encontrei nos 3 grupos de palavra-chave, e eu vou ter muitas duplicatas entre eles também, isso também está descrito. Tiradas as duplicatas, eu vou chegar no número final de trabalhos que eu vou utilizar nessa revisão, que o número total foi de 83. Essa foi a metodologia da revisão sistemática. A metodologia dos testes ecotoxicológicos. Primeiro, quanto ao preparo dos solos. O SAT, que é o solo artificial tropical, ele é artificial, então ele foi preparado no laboratório. A gente utiliza areia industrial fina e preparamos com 75% de areia, 20% de caulim e 5% de fibra de coco. Tudo isso é seguindo metodologias muito bem pré-estabelecidas. Já o solo natural, ele foi coletado num ambiente que não possui histórico de atividades antropogênicas, o que também é importante para esse tipo de análise. Ambos os solos foram avaliados quanto às características físico-químicas e a granulometria, e eu chamo a atenção aqui para 2 fatores que eu vou usar na discussão posterior. O primeiro deles é quanto à matéria orgânica, que foi igual para os dois e bem baixa, de 29 gramas por decímetro cúbico. E quanto ao teor de argila do solo natural, que foi de 39,1%, quase 40% de argila do solo natural. Esses 2 pontos são importantes, que eu vou trazer posteriormente. As concentrações de ciprofloxacino que foram utilizadas foram essas, de 0,1, 1, 10, 100, 1000 e 5000 miligramas de ciprofloxacino por quilo de solo. Essas concentrações elas foram definidas com base no que foi encontrado na revisão sistemática. Então, eu tenho concentrações ambientalmente relevantes, que seriam 0,1 e 1, e as concentrações maiores têm o objetivo de extrapolar mesmo e pensar em piores cenários possíveis. As normas utilizadas para manutenção e cultivo dos organismos foi a ISO 16.387, e para os testes foi a OECD 220. Tá, e aí como se dá a montagem dos testes ecotoxicológicos multigeracionais? A primeira geração é igual a um teste de reprodução normal. Então, a gente sempre vai usar réplicas nesses testes, que é o que garante a confiabilidade